Responsabilidade é uma obrigação que você tem com você mesmo ou com os outros. Tem a ver com caráter, o estado do que é responsável. Veja bem, tem a ver com caráter. Então, ser responsável tem a ver com algum valor do qual você deve, em tese, praticar todos os dias. Já no saber jurídico ali, né, no dever jurídico, algo resultante de uma violação de determinado direito, através da prática de um ato contrário ao ordenamento jurídico, ao que diz a lei. Você deve perceber com muita facilidade a dificuldade que hoje as novas gerações têm para entender o que significa ter responsabilidade. Não só as novas gerações, mas infelizmente, a gente percebe aí um aumento muito grande de pessoas que não assumem a própria responsabilidade. A responsabilidade pela própria vida, a responsabilidade pelos próprios atos, colocar em si mesmo a carga daquilo que lhe que lhe provém, que é de sua própria autoria, do seu próprio eu. Ora, se você não assume que certas coisas são de sua responsabilidade, então deve ser de algum outro. De quem seria? Do Estado, por exemplo? E quem coloca a responsabilidade da própria vida na mão do Estado, da própria sobrevivência, da sua própria do próprio meio de manter-se, né, de busca do alimento, do trabalho, dos recursos. Quando criança, eu ouvia muito um ditado, principalmente dos meus pais. No Brasil é bastante comum esse ditado que eu vou falar e eu discordo bastante dele, que era o seguinte: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ora, como se os atos das pessoas fossem menos importantes do que elas estão dizendo. E até hoje, em várias instituições, você percebe isso. As pessoas vão lá, escrevem no papel coisas maravilhosas, é como se siga o que eu escrevo, siga o que eu digo, mas não siga não faça o que eu faço. Não é bem assim. Tem um provérbio chinês muito interessante que, na minha opinião, é o mais adequado e o mais maduro, principalmente com relação ao aprendizado por comportamento. Seus filhos vão ser muito mais o que você é, o que você pratica no dia a dia, do que o que você diz. Seu filho aprende muito mais com o que você faz do que com o que você diz. Numa empresa, um bom líder, você segue muito melhor e muito facilmente e aprende muito melhor com ele quando ele tem boas atitudes do que fica só mandando, que na verdade às vezes nem é líder, é só um chefe. E aí você fica pensando, como que um partido liberal é a favor da vacina compulsória, obrigatória? Da onde se tirou isso? Alguém cita às vezes aí uma tal de teoria do dano, da qual eu completamente ignoro. É óbvio que grandes pensadores em algum momento podem ter escrito, ter pensado e ter materializado alguma ideia da qual depois de muitos anos aquilo já não representa mais nada. Nós somos seres que, se Deus quiser, sempre estaremos aprendendo. E se em algum momento você disse ou escreveu alguma coisa que depois de 10 ou 20 anos você percebeu que é outra coisa, não há problema nenhum em você pegar e se reportar e dizer: não, eu já não penso mais assim, agora eu penso assado. Grandes autores escreveram a respeito disso, de numa pandemia, assim, assado. Mas liberdade é liberdade. E se as pessoas têm responsabilidade pelos próprios atos, elas devem assumir essa responsabilidade. Ora, se uma pessoa, mesmo vacinada, não quer frequentar um lugar com grandes multidões, independente da garantia ou não de que os outros estão vacinados, ela não pode ou não deve frequentá-lo. Sempre em nossas vidas estaremos ali ponderando o que vale a pena, né? Riscos e benefícios, o que não vale a pena. Jogar essa carga em cima de um ou outro, e um governo vem com a desculpinha de que está cuidando de você, para daqui a pouco quebrar suas pernas e dizer que é para o seu bem, e te dar as muletas, dizendo: não, fica tranquilo, eu vou te dar as muletas. Isso é 2 palitos, começa a acontecer. Liberdade ou é liberdade ou não é liberdade. Não me agrada nem um pouquinho essa história de governos totalitários querendo mandar na população, levando a população a agir da maneira que uns poucos lá acham que devem agir. Daí, né, para se tornar uma tirania, né? E essa história de liberdade para si mesmo e tirania para os outros é mais um contrassenso. Negar o que está dizendo, faça uma coisa e disse outra, né? E aí acaba se gerando um cidadão de segunda classe,
alguém que numa determinada situação, em nome de uma igualdade, acaba sendo tratado como desigual. E aí eu pergunto para você, o negro pobre ou o branco pobre, um é melhor do que o outro? Existe como você prestigiar mais um ou outro? Existem situações que você pode colocar um cidadão como um cidadão de segunda classe. O que aconteceu nos Estados Unidos recentemente, parece que foi em maio, mas a bucha estourou agora. Um pai foi reclamar lá no conselho, na reunião da escola, de que a filha havia sido estuprada por um garoto que usava saia e se colocava como sexo fluido. Vai saber que diabo é isso. Nem quero saber, para falar bem a verdade. E aí, claro, a responsabilidade, todo mundo já está falando, quem tem um mínimo de noção das coisas, isso não está correto, isso vai dar nhaca. E ainda o pai foi expulso, tido como o intolerante, olha isso, tido como intolerante. E agora esses nazi-esquerdistas, né, porque é tudo a mesma família de pessoas, no mesmo grupo de pessoas, se dizendo santo, mas na verdade se apresenta na prática como o diabo. Boa parte deles, não todos. E aí querem colocar uma lei que isso, nessa situação, se enquadre em terrorismo domiciliar. Então um pai que tenta defender uma filha que foi estuprada por um garoto que se diz de sexo fluido, que eu nem sei o que é isso, né? Alguém que se diz bissexual ou que se sente com a alma feminina, estupra a filha do cara e ele não consegue nem falar isso numa reunião. A intolerância é tão grande. E são esses intolerantes que gritam, que dizem gritar em nome da democracia. O que se diz está, infelizmente, nesses casos, desassociado do que se pratica. E a responsabilidade é de quem?